Um estudo divulgado este ano pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, mostra que uma em cada 54 pessoas apresenta transtorno do espectro autista e que este número vem aumentando. As pesquisas se baseiam em dados coletados 4 anos antes da publicação. O Brasil toma esses estudos como base, por não desenvolver pesquisas concretas sobre o assunto. Para entender o que vem sendo estudado e como se manifesta o transtorno do espectro autista, está no ar o Educação. Minhas convidadas são a doutora em Educação, pedagoga do Instituto Federal do Rio de Janeiro, o IFRJ, professora Amanda Carlou, e a mestre em Educação, professora Joana da Rocha Moreira. Muito bem-vindas ao programa. A gente sabe que a educação não tem que se basear em diagnósticos, porque as pessoas não são diagnósticos, as pessoas não são a pessoa com o espectro autista. Essa é uma das características. Mas já que o nosso assunto é esse, eu queria que vocês começassem contextualizando um pouco por que espectro autista, por que é dado esse nome, o que é um transtorno global, só para a gente contextualizar e entrar efetivamente no nosso tema principal, que é a inclusão dessas crianças. O espectro, na verdade, ele quer dizer que não é uma coisa fechada, não é uma coisa única. Na verdade, assim, eu até vou usar como exemplo, como pano de fundo, esse seu pano de fundo aí, seus lápis de cores, né? Aí o fundo. Então, assim, são várias nuances, né? Então, assim, se você considerar uma paleta de cores, né? Ela vai ter do amarelo, você pode ter vários tons de amarelo, vários tons de azuis e vários tons de roxo. Não é uma coisa fechada. Então, você vai ter um espectro e dentro dele, né, você tem variações. E ali você pode fazer 1000 combinações. Então, assim, quando nós falávamos de autismo, parecia que era uma coisa única, né? O cara que tem aquele comportamento, ele é antissocial, ele se balança, ele não fala com ninguém, vive no seu próprio mundo. Não é isso. Hoje a gente entende que é essa variedade de coisas, várias nuances que podem se combinar de diferentes formas. E aí, cada combinação vai produzir um indivíduo diferente, como numa paleta de cores. Então, assim, não é um modelo único. Entendi. Existe o espectro, você tem que estar dentro desta paleta. Você pode estar fora, é o caso do neurotipo, a pessoa que não está no espectro. Mas se você estiver dentro do espectro, você está dentro dessa paleta. Só que ela é variada, ela tem 1000 cores e 1000 nuances. Então, essas combinações vão produzir cada indivíduo único. Por isso que ele é esse espectro. Eu acho que quando a gente pensa assim, a gente visualiza, eu comecei a explicar assim porque eu aprendi a usar muito a forma visual do meu filho, que é autista, ele é muito visual. Tudo que eu tenho que explicar para ele, eu tento buscar um exemplo visual e dá muito certo. Então, quando a gente começa a entender o espectro autista dessa forma, quer dizer, eu preciso estar dentro de algo que é muito diferente, com muitas nuances, e essas combinações podem variar de diferentes formas, mas eu tenho que estar ali. Então, é esse espectro. Não é uma coisa única com uma definição única, mas ela é variada e, por isso, vão ter muitos tipos de pessoas diferentes, mas dentro dessa caixa de lápis de cor colorido com várias definições. Esse é o espectro. Isso é muito importante, porque no imaginário social, né, tem o exemplo que a Amanda deu, né, que as pessoas pensam naquele indivíduo que tem um movimento estereotipado, de ficar balançando, de botar a mão no ouvido, ou então vai para o outro extremo, que pensa logo naquela pessoa que tem uma memória fantástica, ou uma capacidade, né, de memória fotográfica muito grande. Então, é importante as pessoas entenderem que existe um leque realmente muito grande, que é muito além do que o imaginário produz ainda hoje. E eu queria que vocês falassem também nessa questão do mito, né? Existem muitos mitos em relação a isso. Que o cara é como naquele filme, né? Que caiu os números, ele já sabe todos os números ali. Isso ainda influencia muito em sala de aula? Existem muitos profissionais da educação acreditando nesses mitos, pela experiência que vocês têm?
tempo todo. E isso influencia, essa é a questão, porque aí há o preconceito, né? Então, assim, se não se encaixa dentro desses mitos, né, que as pessoas acreditam, então ele não é autista, então ele não parece autista, então ele não merece o tratamento que essa condição exige. E aí acaba se não adaptando o currículo, não adaptando as atividades escolares, não respeitando as diferenças e as diversidades do processo de aprendizagem daquele indivíduo, porque ele não se encaixa nesse modelo, nesse mito que é criado sobre a pessoa com autismo. Então, assim, conhecimento é importante, né? Levar informação sobre o que é o autismo é importante, porque senão a gente fica engessado dentro desses mitos, e aí, se aquele teu aluno não se encaixa dentro do que você acredita do mito, ou é o cara super inteligente, ou é o cara que não socializa, não olha nos olhos, se ele não se encaixa nesses preconceitos, nesses mitos já engessados, né? Então, ele não é autista, não parece autista, não é autista. E autismo não tem cara. Tem um adesivo enorme no meu carro escrito isso, autismo não tem cara. Porque a gente acaba colocando ele dentro desse mito e aí, caramba, tudo que não se enquadra no que você acredita, você não considera, e aí a escola começa a não querer adaptar, não querer respeitar aquela diferença, começa a querer colocar aquele indivíduo dentro da condição de que ela acha que é considerada padronizada para todos os alunos, e o aluno com o espectro autista ele não vai responder dessa forma. E é interessante você falar isso, porque eu tive uma professora que ela era professora de educação especial dentro de uma escola, e tudo o que acontecia com aquele aluno que tinha autismo, ela que tinha que resolver. Então, ele não queria sair do banheiro, ela que tinha que resolver. E ela dizia para as pessoas, gente, chega para ele e fala, olha só, você tem que sair do banheiro. Não, você não pode ficar circulando no corredor, você tem que ir para a sala de aula. Então, esses mitos eu acho que atrapalham muito também a comunicação, a verdadeira inclusão. E nesse sentido, eu queria agora, então, entrar nesse assunto. Quais são os principais desafios da inclusão? Eu sei que a gente não tem tempo para discutir todos aqui, e eu vou pedir para você elencar, para vocês elencarem os principais, assim, os mais problemáticos mesmo, que as pessoas precisam discutir, que a gente, portanto, precisa discutir aqui. Como a Amanda já falou, as pessoas que estão dentro do espectro, elas são muito diversas. E a escola, ela é extremamente diversa, não só com os estudantes com TEA, mas com todas as outras questões, as particularidades, as individualidades de cada estudante, né? Isso é maravilhoso. Só que a gente tem um modelo educacional que não está pronto para lidar com essa diversidade. Eu acho que a grande questão com relação à escola é essa. Aproveitando a fala da Joana, eu também queria apontar a questão da avaliação, que ainda quer enquadrar o aluno, né, no transtorno do espectro autista, num número, numa nota, sem considerar as habilidades e inabilidades, né? O importante da avaliação é considerar o processo de ensino como um todo, o que ele desenvolveu das suas habilidades e o que ainda ele precisa desenvolver das suas inabilidades. O processo de inclusão ainda esbarra nisso, nesse ponto, né? Que quer classificar o aluno de qualquer jeito. E aí isso vai ser um entrave, porque parece que o aluno não se desenvolve porque ele não atinge aquele determinado número. E a outra questão, que tem a ver com a avaliação, são as adaptações. Como que eu vou entender que aquele aluno está se desenvolvendo se eu não consigo adaptar, formas de adaptar para que ele realmente aprenda, né? Eu não vou conseguir, se eu tenho um aluno que é diferente no modo de vivenciar as experiências pedagógicas, no modo de aprender, e aí eu preciso de adaptar as situações de aprendizagem para que ele realmente se desenvolva. Eu não faço isso e, no final, quero classificar ele numa nota. Isso é extremamente injusto com o indivíduo que está dentro da escola. Então, é óbvio que o processo de inclusão vai ter um entrave, vai parar aí. Então, hoje, assim, eu aponto esses dois momentos, né, que é o da avaliação e o da adaptação, como ainda um entrave. E o terceiro, a falta de informação e preparo, tanto da escola, dos professores, quanto de todo o contexto escolar, de entender exatamente o que é o transtorno do espectro autista e como o aluno que tem esse transtorno vai se desenvolver dentro de um ambiente pedagógico. Então, são três questões, né? Avaliação, adaptação e entendimento, conhecimento sobre o espectro. Certamente, assim,
pontos, né, que a Amanda está levantando, eles são fundamentais, né? Tanto é que a gente sabe que existe o PEI, que é o Planejamento Educacional Individualizado. Você tem que traçar objetivos específicos para aquele estudante, para que a gente perceba se ele está desenvolvendo ou não. Questão de formação, a gente também sabe que é uma questão séria, né, importante, que precisa estar pautado aí nas políticas públicas. Só que no ambiente escolar também é possível perceber que já existem profissionais que estão bem formados, que fazem o PEI, que fazem tudo dentro do que se espera na política, e mesmo assim a gente ainda encontra muitos desafios dentro da escola. Por isso que eu entendo que a coisa mais importante é a gente repensar todo esse modelo educacional, né? Como ela mesma pontuou, como você vai fazer uma avaliação, né, baseada em números? Isso não funciona para nenhum estudante. Esse modelo educacional que está posto precisa ser repensado para todos os estudantes, não só para os estudantes com alguma deficiência. Não, e é interessante o que vocês estão falando, porque eu comecei o programa falando assim, a gente não tem que basear a educação em diagnósticos clínicos, porque a gente não é clínica, a gente é escola. Mas eles têm que ser levados em consideração, sim, obviamente. E aí, nesse sentido, acho que Amanda, tanto Amanda quanto Joana, vocês estão falando que a gente tem que conhecer esse aluno, não só esse aluno, como todos os outros alunos, escutá-los, né? Eu acho que é a melhor forma de saber como lidar com eles. E, a partir daí, ter um planejamento mais voltado para as suas necessidades marcantes. Nesse sentido, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão da educação especial, porque em muitas escolas a educação especial é assim, a educação especial é daquele aluno, ele é daquela professora da educação especial, que é a modalidade, ele não é meu, ele está na sala, mas ele não é meu, ele está lá no cantinho com a professora. E aí eu queria que vocês falassem da importância desse planejamento e dessa integração, na verdade, integração é até uma palavra ruim, dessa colaboração que deve haver entre os professores e alunos de forma geral para que essa inclusão se concretize. Verdade, porque o aluno é da escola, né? Todo o restante é suporte. Então, o professor da educação especial que vai estar ali, ele é o suporte. Então, ele é aquele que vai auxiliar. Ele vai auxiliar o professor, ele vai auxiliar o coordenador pedagógico, ele vai auxiliar toda a escola. Mas o aluno é daquele professor, ela é daquela turma, ela é daquela escola. O que não vem acontecendo. O que acontece, geralmente, é realmente o aluno ter um espaço dentro daquela sala de aula e o suporte, o que deveria ser o suporte, na verdade, é o responsável. Essa lógica precisa se inverter, né? De que o suporte seja realmente só o suporte. E a escola entender que aquele aluno precisa ser entendido como parte do contexto escolar. Né? Eu tenho aqui 30 alunos, eu não tenho 29 alunos, mais o João, que é autista. E o João é da sala de recursos. Não, eu tenho 30 alunos. Cada aluno tem uma especificidade, inclusive o João, que é autista, e ele precisa do recurso tal. Mas os outros também precisam de outros suportes, porque talvez a Maria tenha dificuldade de interpretação de texto e ela vai ser auxiliada naquela dificuldade dela. O dia que a gente entender isso, a gente vai compreender que cada pessoa tem uma diferença e a gente vai ter que atender todo mundo nas suas diferenças. E a gente vai começar a parar de achar que o problema é só da educação especial e o problema é só do aluno com deficiência. Se a gente começar a perceber isso, a gente vai ver que, assim, vai tirar um pouquinho o peso da deficiência. A gente hoje olha para a deficiência como se ela fosse um problema absurdo, né? Assim, caramba, o aluno com deficiência, eu não sei trabalhar com a deficiência também, não fui preparada para ter um filho com deficiência. Entendeu? Eu não sabia ser mãe de uma criança com autismo. Quando eu engravidei, eu queria ser mãe de uma criança comum, igual qualquer uma. Então, não deu para eu falar assim, ó, Deus, não sei ser mãe de autista não, tá? Então, a escola também tem que parar com isso. Não, o aluno é só daquela área ali, porque eles entendem, eles são capacitados, eles sabem lidar. E a gente não sabe. Não tem como. Escola é para tratar de aluno? Todos são alunos, cada um precisa de um suporte. Aquele ali é o suporte, ele vai te auxiliar, mas o aluno é seu. Então, quando a gente se apropriar de todos os alunos, as coisas vão fluir melhor dentro da escola. Eu costumo até dizer
que a deficiência é o grupo excluído dentro dos excluídos, porque das demais exclusões, essa eu acho que é a principal, porque a gente consegue apontar aquilo assim, não, mas nisso aqui eu não estou preparado. Ninguém vai dizer assim, ninguém nem tem coragem de dizer assim, eu não estou preparado para educar negros, para educar gays, mas as pessoas dizem, eu não estou preparado para educar uma criança com deficiência. Uhum. É o que é Nem pior, né? O que é falar. velado ou o que é dito. E aí eu queria ouvir o lado humano de vocês, de professoras que trabalharam com essa modalidade. O que vocês sentiram? Como vocês veem essa escola exclusiva, na verdade, essa escola de exclusão, né? E a importância da inclusão, porque muitos pais acreditam que ter um aluno com necessidades especiais na sala do filho dele vai empobrecer as experiências dele enquanto aluno, quando na verdade é exatamente o contrário, porque na medida que a gente tem experiências com pessoas diversificadas, cada uma vai mexer num pedacinho de você e vai fazer um pedacinho de você crescer, trocar e se transformar em humano, que é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para se transformar em humano. Então, eu queria que vocês trouxessem Deixar até a Joana falar, não vou falar como mãe. eu queria que vocês trouxessem essa experiência, sabe, porque é incrível como as pessoas enfim, não entendem ainda como o contato com a diversidade, ele aumenta o repertório da pessoa e, portanto, isso não é um favor que a gente está fazendo para um grupo. Se é um favor para o nosso processo de humanização. E aí eu queria muito que vocês falassem sobre esse sentimento, sabe? De ser um professor se sentindo sozinho e abandonado dentro da escola, com um aluno que está sozinho e abandonado dentro da escola, vendo tantas oportunidades que poderiam ocorrer e que não ocorrem por conta de preconceito e falta de informação. Essa sua fala agora, ela continua na mesma linha, né, das pessoas olharem o profissional e achar que aquele estudante é dele. Né? É muito comum o estudante cruzou o portão e falar assim, olha ele lá, quando não falam, lá vem o seu filho. As pessoas, além de considerar, né, o aluno só daquele professor, às vezes ainda chamam de filho. E eu acho que a gente só tem condições de modificar isso a hora que a escola parar para refletir, né, que a identidade de uma escola inclusiva, ela só vai existir quando isso estiver dentro dos projetos pedagógicos, dentro do projeto político-pedagógico da escola. É fundamental que a escola pare, faça uma reflexão, estude a respeito, para que cada funcionário entenda qual é o seu papel no cotidiano. É muito comum também, nós que atuamos, né, diretamente com esses estudantes, tentarmos trabalhar a questão da autonomia e aparecer alguém tentando ajudar. Né? A pessoa acha que fazendo por eles está ajudando. Então, a gente ainda tem muito que percorrer para que a gente consiga, de fato, um ambiente que estimule os estudantes ao máximo. Com essa questão da pandemia, ficou mais evidenciada essa questão da exclusão. Eu queria que vocês falassem um pouquinho pandemia, sistema educacional, transtorno do espectro autista. Eu conversei com uma associação, né, de responsáveis de famílias com crianças e jovens com TEA, e as experiências são muito diversas. Né? Foi com São diversas? São diversas. Algumas mães relatam que melhorou a relação da mãe com a criança, que ela está conseguindo acompanhar melhor determinadas coisas que, às vezes, no cotidiano, no dia a dia, ela não conseguia estar tão próxima. E algumas relataram assim, uma dificuldade muito grande de estar sozinha. Né? Então, acho que isso também tem uma relação muito grande com o que a gente conversou no começo, que é a diversidade imensa que tem no TEA. Né? Não, mas em relação à escola, eu acho que não tem muita diversidade disso, não. Se você está falando da relação da mãe com a criança, né? Ela perguntou com relação à pandemia, né, educação, como está esse cenário. Eu entendi dessa forma. Porque eu entendi ela perguntando em relação à escola. E em relação à escola, pelo que eu conheço, eu também participo de muitos grupos de famílias, óbvio, né? Porque eu tenho um filho autista.
e assim, a fala generalizada é a mesma que a minha. Na verdade, eu estou participando hoje aqui e participei de mais uma atividade online, porque eu não consigo participar de nenhuma dela. Desde que eu fiquei sem escola, não teve quase praticamente nenhuma adaptação. Acho que tiveram, meu filho não consegue acompanhar, e a sobrecarga é enorme para a família que tem um transtorno do espectro autista. Eu estou aqui para falar com vocês, mas eu estou dependendo de favor de uma pessoa que está com meu filho lá embaixo, e aí eu estou cronometrando, porque eu fico morrendo de medo. Da semana passada para cá, ele teve 3 crises por conta da falta de rotina, que ele perdeu, ele saiu do momento de total rotina, do nada ele ficou sem rotina, sem atividade, sem tratamento, porque no início nem os tratamentos estavam funcionando, a escola parou, foi o caos, e assim, a escola não conseguiu em nenhum momento, assim, pelo menos no início, chegar próximo às famílias e conseguir fazer assim, adaptações. E aí eu quero pontuar o seguinte, a escola não conseguia já no presencial, entende? Então, assim, à distância, na pandemia, nesse momento de contato online, foi praticamente zero. Mas por que foi zero? Porque a gente já tinha muita dificuldade com a inclusão no presencial, entende? Então, assim, nós ficamos totalmente ilhados. Para mim, está sendo ainda muito difícil estar no momento de pandemia, de isolamento, tendo um filho com deficiência dentro de casa e não tendo esse suporte de educação inclusiva, de fato, concretizado no ambiente escolar. Essa é a minha experiência, e assim, nos grupos que eu convivo de mães, de famílias, de familiares, tem sido a mesma experiência, de muita dificuldade. Isso evidenciou mais ainda o quanto que o sistema de ensino não avançou com a questão da inclusão, porque foi um entrave enorme tentar atender, tentar chegar próximo às famílias. Mas já era assim, entendeu? Já é assim dentro da questão do presencial. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que, com a pandemia, o atendimento educacional ficou todo muito comprometido, né? Principalmente a educação básica. A gente não tem um histórico, não tem estudos para ensino básico à distância. Né? Sim, então, com certeza. principalmente, já tem essa dificuldade. E aí entra o que você está falando. Né? Você tem que fazer uma adaptação para uma coisa que você já não fazia. Então, isso aí. É um cenário muito complicado. Mas as mães que eu pude conversar, elas tiveram relatos bem diversos. Inclusive, uma das mães é professora, disse que estava recebendo atividade para o filho, e ela falou, eu estou escolhendo não fazer, porque a minha vida está muito difícil, está muito complicada. Eu estou preferindo garantir a minha saúde mental do que me preocupar com conteúdos agora. Então, assim, as escolas foram... Isso é verdade. Algumas pessoas falam, eu estou recebendo, mas não quero. Eu estou recebendo, mas está servindo. Está sendo bom para mim, está sendo proveitoso para o meu filho, a gente está conseguindo desenvolver. E algumas famílias falaram que realmente não estavam recebendo nada adaptado. Então, acho que é difícil a gente tentar fechar uma fala, assim, o que está acontecendo é isso. Essa questão das experiências com a pandemia e com a educação estão muito relacionadas com o que se tem de experiência, porque as crianças que também tinham, crianças e jovens, dificuldade com a rotina de estar na escola, estar em casa hoje também é um sossego para eles. Muitas vezes a escola é um espaço que extremamente desorganiza a estrutura deles. Então, a escola precisa aproveitar e repensar essas questões também. E também tem a questão do público, né? Porque quando a gente lida com a rede privada, você tem um acesso à internet, equipamentos, coisas que os estudantes que são da rede pública já têm muito mais dificuldade. Então, tem uma questão também social envolvida nisso. Também. Meu filho tem 5 anos, então é quase impossível. Exatamente. É tanta coisa, né, gente? É tanta coisa. Eu escuto mães de crianças sem deficiência, sem necessidades especiais, que dizem, meu filho mudou de comportamento, mudou de humor. Tem uma pesquisa, a gente gravou aqui no Educação, da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando a respeito disso, da mudança de comportamento das crianças, e eu fico imaginando o desafio maior que é realmente ter uma criança com necessidades especiais, no caso das crianças com autismo,
muitas delas, ou a maioria, eu não sou especialista para dizer tantos por cento, até porque, como eu disse no início do programa, a gente não tem pesquisas no Brasil tão específicas a esse respeito, mas o que a gente sabe é que, por linha de característica, uma delas é a questão da rotina, é a questão de você avisar, né? Olha, agora nós vamos fazer tal atividade. Agora, né, eu aprendi isso com uma professora, quando você tem um aluno com autismo em sala de aula, você não simplesmente, mudem os cadernos, não. Olha, agora tem um... Ela até falava de colocar um cartaz, botando ali os horários e tal, para ele poder se adaptar a essas mudanças de atividades que ocorrem normalmente. E aí a Amanda traz exatamente isso, quer dizer, o filho dela naturalmente acordava todo dia a tal hora, tomava o café dele, ia para a escola, na escola ele desenvolvia tais e tais e tais e tais atividades, e agora isso não está ocorrendo mais. Imagina, se para uma criança sem necessidades especiais isso é um problema, imagina para uma criança que realmente precisa dessas referências para poder se desenvolver. Eu acho que é um desafio muito grande realmente. A gente está no finalzinho do programa e eu queria que vocês agora trouxessem para mim o que vocês acham importante deixar de recado nesse programa, porque a ideia desse programa é ser rico e é ter conteúdo. Então vamos, nesses minutos finais, falar do que a gente acha importante. Quem quer começar? Amanda ou Joana? Amanda, pode começar, Amanda, por favor. Eu vou ser breve, eu acho só que a gente deve tirar proveito disso, aprender, porque o ensino presencial vai voltar, então que a gente possa pegar todas as experiências que aconteceram agora, o que a gente não conseguiu fazer, o que a gente conseguiu, e sistematizar para o avanço das questões inclusivas, né? Então a gente tem muito material, muito estudo de caso para poder conseguir realmente estruturar um projeto que dê certo a partir de então. Isso eu acho que é fato. Outra, eu queria deixar uma dica de leitura, que é o livro que eu lancei em 2019, que fala sobre o poder das pessoas com deficiência intelectual. Não fala diretamente do autismo, mas muitas pessoas com autismo, eles têm deficiência intelectual e, atualmente, ela é o maior desafio dos processos inclusivos na escola, inclusive de pessoas com autismo que têm a deficiência intelectual, porque adaptar as questões do pensamento é a maior dificuldade, e no autismo ela também está presente. Ali tem questões fundamentais. Como é que faz para acessar seu livro, enfim, para poder adquirir o seu livro? No site, no Instagram, no Facebook do Autismo Rodas de Conversa. Maravilha. Joana, por favor, Joana. Eu acho que a gente precisa pensar a sociedade como um todo, né? A gente precisa pensar em políticas inclusivas, não só no espaço da escola. A escola ainda precisa caminhar muito, né? A gente tem muitas falhas ainda, muitas lacunas que precisam ser preenchidas, mas quando eu olho para a sociedade, eu vejo a situação ainda mais grave. Os estudantes, eles frequentam a escola e muitas vezes não frequentam outros espaços sociais. Então, enquanto isso ficar focado só nas instituições escolares, a tarefa é muito mais difícil, porque vai ser ali o único espaço social que a pessoa frequenta, é ali o único espaço onde os outros estudantes têm contato. É preciso que existam políticas sociais para a inclusão na sociedade. E aí, um dos espaços sociais é a escola. A gente já tem várias legislações muito boas, muito interessantes. Também existem algumas brechas, algumas lacunas, mas elas têm muita coisa boa. Elas precisam, além de serem elaboradas, serem implementadas. Exatamente, serem divulgadas, né? É disso que o meu estudo está falando também, da gente ter, da sociedade, saber o que ela tem direito e quais são os deveres dela com os demais. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui. Aprendi muito com vocês. Voltem sempre, porque esse assunto tem que ser discutido cada vez mais. Beijo grande. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos de paz e até lá.